Está começando mais um Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, empoderamento e principalmente coragem e determinação. E nesse episódio de hoje é um episódio diferente, é um episódio muito especial e que eu gostaria de compartilhar com você aqui uma grande conquista minha, de um grande sonho, que foi estrear um quadro na TV. Para você que me acompanha um pouco mais de tempo, sabe que desde 2018 eu sou treinadora, mentora e sempre tive a transformação na veia. E sempre ajudei centenas de pessoas a visualizarem seus sonhos, a realizarem os seus sonhos, a encontrarem equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional e principalmente começar a acreditar em quem elas são. E você que acompanha o podcast Fala Pri, sabe que a introdução que eu sempre faço é: sou filha, sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou mentora, treinadora e apresentadora de podcast. E no episódio de hoje eu quero mostrar para você uma das grandes conquistas que eu tive nesse ano de 2022, que foi estrear como apresentadora aí, um quadro na TV Novo Tempo. E, na verdade, esse ano foram 2 quadros. Eu quero fazer essa retrô aqui com vocês, trazendo o primeiro deles, que foi o quadro da produtividade. Isso mesmo, foi um quadro incrível de algumas semanas, onde o desafio era tornar uma pessoa produtiva, focada e organizada no dia a dia dela. Foi incrível, assim, as ferramentas, a mudança de pensamento, as novas visões e percepções que eu orientei ali como mentora mesmo, essa jornalista, que foi a própria jornalista da TV Novo Tempo. Então, separamos aí para você essa retrô de 2022 para que você acompanhe e pegue papel e caneta aí para fazer as suas anotações e também ter os seus insights e entender um pouco mais de produtividade, como a produtividade pode ajudar você a ir para o próximo nível em todos os aspectos da sua vida, como a produtividade pode fazer você ter disciplina para fazer o que tem que ser feito e construir aí o próximo ano que você quer realizar, seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Então, bora lá, acompanha aí o quadro da produtividade. Um beijo, até mais. Bom dia, gente. Agora são 7 horas e 32 minutos. Eu já tô um pouco atrasada e hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina. Uma rotina um pouquinho caótica, vocês vão ver aqui hoje, aqui na TV Novo Tempo. Bom, essa rotina que eu tô falando aqui agora pra vocês não começou agora não. Começou um pouquinho antes, lá na minha casa. Mas deixa eu ir que eu tô um pouco atrasada pro culto. Até mais. A procrastinadora que habita em mim saúda a procrastinadora que habita em você. Esse quadro veio para abraçar você, esse seu lado aí que tá com preguiça, que sabe o que tem que fazer e deixa pra lá, que tem 1000 ideias na cabeça, mas na hora de fazer, vou ali deitar um pouquinho. Essa sou eu. Mas a gente tá aqui, né, gente? Quase todo dia a gente tá na telinha do Entre Família, mostrando reportagens super legais pra você, mas não é fácil colocar isso tudo no ar. Eu tenho em mim uma procrastinadora. Eu acho que eu preciso de ajuda. Mas antes eu vou mostrar pra você como que é um pouco da minha rotina. Você vai entender como isso funciona dentro de mim e a gente vai aprender juntos a partir de hoje e nas próximas 4 semanas. Bom dia, gente. Na correria, já tô atrasada, não peguei nada pra comer. Vamos começar esse dia já no pique, tô correndo pra pegar carona.
Vamos lá, para você entender, a minha vida mudou há 3 meses atrás, quando eu me mudei de Brasília para Jacareí, São Paulo, onde fica a TV Novo Tempo, e toda mudança traz um monte de confusão para a cabeça, até você se adaptar ao lugar, se adaptar ao novo apartamento que você tá, as pessoas que você mora, a sua rotina, o novo ambiente de trabalho e todos os meus afazeres aqui. Eu baguncei completamente a minha rotina. E isso me prejudicou um pouco da minha produtividade. E você tá acompanhando aí nos meus vídeos da minha rotina que eu sempre deixo pra lá, eu sempre acordo atrasadinha, sempre tem uma coisinha que podia ser um pouco mais bem aproveitado, aqueles minutos poderiam ser muito melhor aproveitados. Mas eu dou aquela enrolada, porque tudo parece muito novo pra mim. Já é metade da manhã e, óbvio, tô morrendo de fome, porque eu não tomei café da manhã, saí correndo, não peguei nada. E essas são as desvantagens de ser uma pessoa completamente sem organização igual eu. Bora trabalhar. Eu acho que já deu pra perceber, né, gente, que eu tenho algumas dificuldades com relação à minha produtividade. E eu posso separar essas dificuldades em 3 pontos. O primeiro deles é preguiça, procrastinação. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito ocupada, mas pouco produtiva. Isso atrapalha o meu dia, porque eu tenho a mesma quantidade de horas que você que tá aí do outro lado. E por que eu não consigo render o mesmo tanto que muita gente de sucesso por aí rende? Tem alguma coisa errada que eu tô fazendo. Segundo ponto, baixo foco. Tô lá na minha mesa sentada, tô fazendo alguma coisa e se alguém para do meu lado e começa a conversar comigo, eu vou parar e vou conversar com essa pessoa. Eu não consigo dizer não pra ela. Eu não consigo não ouvir uma conversa que tá rolando ali do outro lado. O meu foco é muito baixo. Tô fazendo algum produto para você assistir aí no Entre Família e se uma notificação aparece de algum aplicativo, eu na hora vou ver. Eu não consigo não prestar atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor. Isso é falta de foco. Eu acho que eu preciso de ajuda. E o terceiro ponto é a inconstância. Eu sei de tudo isso, eu tô aqui conversando com você. Então isso significa que eu tenho noção de que eu preciso de ajuda e daquilo que eu devo melhorar. Eu até tento. Falta em mim uma constância, colocar em prática tudo aquilo que eu sei e eu preciso melhorar. A vida de uma pessoa desorganizada é assim: apagar incêndio o tempo todo. Hidrate-se. Chega por hoje, bora pra casa fazer alguma coisa ou fazer nada. E lá pelas 5h30 da tarde eu vou pra casa. Mas eu fiz tanta coisa no meu dia, quando eu chego em casa, ao invés de fazer as coisas da minha casa, arrumar o meu cantinho, lavar uma roupa, eu vou deixando tudo pra lá, e aquele caos vai ficando habitado e eu coloco tudo pra aquela famosa cadeira. Você tem a famosa cadeira na sua casa, dentro do seu quarto? Eu tenho a famosa cadeira, que é aquela cadeira que é o segundo guarda-roupa da sua casa. Quando você vai colocando a roupa que você usou num dia, usou no outro dia, usou no terceiro dia, vai ficando tudo por lá. Eu também tenho essa cadeira. Essa aqui é a famosa cadeira. Gente, definitivamente, eu preciso de ajuda. E já me passaram o contato de uma pessoa que pode me ajudar. Quer saber o nome dela? Priscila Guscuma. Ela vai ser a minha companheira nessa jornada do desafio da produtividade. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!
Eu tô aqui com a Priscila Guscuma, ela é especialista em desenvolvimento humano e é você que vai salvar a minha vida? Não vou salvar. Eu vou dar o caminho, quem vai salvar é você. Ótimo, ótimo. Me dando o caminho, tá tudo certo. Agora é com você. Você que me direciona a partir de agora. Tá, vamos lá, Maureen. Vamos. O grande desafio aqui é o desafio da produtividade. Então, primeiro, eu quero te fazer esse desafio. Você topa, em uma semana, se tornar uma pessoa muito mais produtiva? Eu topo, eu preciso, eu quero. Muito bom. Então, assim, antes de tudo, eu quero te explicar a diferença entre ser uma pessoa produtiva e ser uma pessoa ocupada. Tem uma grande diferença. Muitas pessoas, elas se acham produtivas, mas elas estão só se mantendo ocupadas. Como saber essa diferença? As pessoas que se mantêm ocupadas, elas fazem e não geram resultados. Então são aquelas pessoas que fazem um monte de coisa ao longo do dia, chega no final do dia, vem aquela sensação de cansaço, frustração e a frase, hoje eu não fiz nada. São pessoas que têm muita iniciativa e pouca acabativa. A produtividade são ações e atividades que você realiza e que geram resultados tanto na tua vida pessoal, na sua vida profissional também. Então aqui, nesse desafio, nós vamos construir um equilíbrio. E eu acredito que muita gente que está em casa vai se identificar com isso, porque é muita gente aí, eu tenho certeza, tá sentindo a mesma coisa que eu. Ocupado pra caramba, mas pouco produtivo, é isso que a gente quer resolver Pois aqui é, hoje. né? E essas pessoas que se mantêm ocupadas, sempre quando surge uma oportunidade, elas dizem assim, não tenho tempo. E se tempo, gente, fosse realmente, sinônimo de sucesso, as pessoas desocupadas seriam bem-sucedidas. Opa! Só que não, né? E uma frase que eu quero, assim, já deixar para você de aprendizado é o seguinte, Mauro: tempo é vida. Então leva isso no teu coração. Tempo é vida. Então vamos lá, me conta um pouquinho aí dos seus desafios, da sua rotina, para que a gente possa pensar nas melhores estratégias e ferramentas para você aplicar. Priscila, eu sinto que eu sou uma pessoa um pouco procrastinadora. Eu já abri meu coração para as pessoas no nosso primeiro vídeo, que eu sou uma pessoa, eu me julgo um pouco preguiçosa, que eu deixo para lá e o meu dia vai ficando cansativo, eu trabalho pra caramba, chego em casa, eu faço pouquíssimas coisas. Então, assim, é uma rotina de uma pessoa ocupada, como você disse, e pouco produtiva. Eu queria resolver isso com você. O meu baixo foco também. Eu sinto que existe um foco menor do que eu acho que eu deveria ter. Inconstância, porque eu sinto que eu vejo quais são as minhas dificuldades e eu até tento mudá-las. Mas isso acontece por alguns dias e depois volta tudo ao normal. Então, é isso que eu quero a sua ajuda. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar da procrastinação. Traduzindo, é o ato de deixar para depois aquilo que deveríamos fazer quando? Agora. Então não existe o amanhã. Então o momento que nós temos domínio é o momento do hoje, do agora. E o que vai ajudar você a trabalhar e eliminar essa procrastinação da tua vida? Você entender a importância dessas atividades para você. Qual a tendência que nós temos de procrastinar? São aquelas atividades que tiram a gente da zona de conforto, né? São atividades que não temos domínio, então é sempre mais gostoso fazer aquilo que a gente domina ou aquilo que traz um prazer que a gente gosta, né? Outras atividades que trazem prazeres de curto prazo. E aí a gente vai ter que começar a separar, tá, Maureen? Aquilo do que é importante do que é urgente. Então, primeira coisa para a gente trabalhar a procrastinação, já vai anotando aí. Vamos lá. Nós vamos construir uma agenda da produtividade. Você vai organizar os seus dias e a sua semana. Vamos começar pelo seu dia. Qual o momento que nós planejamos o nosso dia? É quando o dia amanhece? Não, é no dia anterior. Então, antes de dormir, você vai pegar o seu celular, pode ser no celular mesmo, e você vai planejar o seu dia seguinte. Por que nós fazemos isso durante o período da noite? Porque nós já estamos preparando a nossa mente, porque a nossa mente não para. Então, enquanto estamos dormindo, a nossa mente está processando tudo isso. Nós já vamos preparar a nossa mente para o dia seguinte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, no seu celular, tem um botãozinho mágico chamado soneca? Ele tem. E ele é utilizado várias vezes. Ótimo. Gente, olha só, até para você que está em casa também, quando você se compromete com você, que você vai acordar às 6 da manhã e você tem um botão soneca que você aperta e não acorda às 6 da manhã, você está dando um comando para a tua mente que está tudo bem,
deixar para depois aquilo que você se compromete com você. Então a primeira coisa que você vai fazer é eliminar a opção soneca do seu celular. Existe essa opção? Existe. Não acredito. Não vai dar. Você vai colocar o seu alarme e você não vai permitir adiar o alarme. A primeira hora do dia ser dedicada a você, para fazer uma atividade física, para fazer ali uma meditação, uma leitura, um estudo, algo que você se sinta bem, que você me se sinta, alimente, né? Isso, que se sinta preenchida, porque ao longo do dia pode dar tudo errado. Mas você vai falar, yes, pelo menos o que era importante eu fiz para mim, né? Logo no início da manhã. Você falou um pouquinho do desafio que chega em casa e não consegue fazer nada depois do trabalho. Que tal inverter um pouquinho isso? Acordar um pouquinho mais cedo, cuidar de você e cuidar das coisas que você tem ali na tua casa. No trabalho, você também vai ter que se organizar, Maureen. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, tem coisas que são importantes e tem coisas que são urgentes. Você vai fazer uma lista mesmo, sabe? O que é importante. Eu até consigo fazer uma rotina do dia com tópicos, mas eu nunca coloco tempo. Outra frase de impacto que a Priscila vai ensinar para você. Tempo que se tem é tempo que se leva. Então, nessa agenda você precisa pôr tempo. 1 hora é 1 hora. 30 minutos, 30 minutos. Vai bater um papo, vai fazer uma reunião. Tem 20 minutos para a gente alinhar isso? Vai com pauta. Tem algumas pesquisas que mostram que nós somos produtivos durante 4 horas no nosso período de trabalho. O restante do tempo a gente se mantém ocupado e apaga incêndio. É bem isso. Então é aproveitar essas 4 horas para você ter ali essas atividades de foco. Uma pergunta para você. Quem será a Maureen daqui a 5 anos se continuar dessa mesma forma procrastinando? Alguém que eu não gostaria que fosse. Então a mudança começa agora. Viver o agora pensando em quem eu quero ser depois. Isso aí. Vou deixar mais uma atividade aqui para você. Opa, manda lá. É você desenhar o seu eu do futuro em 5 anos. Quem você quer ser como profissional, quais resultados financeiros você deseja ter na tua vida, quais as conquistas você deseja ter. Eu quero comprar um apartamento, um carro, quero viajar, quero ter tipo de experiências ou conquistas você quer ter, sabe, em 5 anos. Eu sempre falo que é um exercício de você escrever uma carta pro seu eu de 5 anos, que você pode fazer, né? Quando a gente vai fazer esses exercícios de conexão com o nosso eu, é um momento de silêncio, um momento de conexão, sabe? De repente colocar aquela musiquinha que você gosta, aquele ambiente que te faz bem. É verdade que dizem que a nossa casa, o nosso quarto, ele diz muito sobre como está dentro de nós? Principalmente o guarda-roupas, o closet da pessoa. Imagina aquelas pessoas que têm um closet todo bagunçado, você não acha nada. É a mente da pessoa. E você começa a perder muito tempo, por exemplo, escolher uma roupa que poderia estar fácil ali para você pegar. Eu quero que você grave o teu quarto antes e depois dessa organização, dessa conexão. Alguma dica de limpeza, assim, no trabalho? Alguma coisa prática lá no meu ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, a mesma coisa é a tua mesa de trabalho, né? Então, assim, tira os excessos de coisas, porque quando tem um monte de papel, um monte de coisa, parece que tem muita coisa atrasada. Priscila, eu sou uma pessoa que gosto de coisas, assim, analógicas, papel. Você acha que isso gera mais caos ou se faz sentido pra minha cabeça eu posso utilizar dessas ferramentas também? Pode continuar utilizando desde que você consiga organizar, com post-it, identificar. Por exemplo, teve uma vez que eu conversei com uma moça, ela falou assim, eu gosto muito de escrever, Pri, tá tudo escrito. Aí eu fui ver, tinha uns 10 cadernos. Falei, onde tá o quê? Não sabe. Eu também sou muito do papel, né? Então eu gosto muito de cores. Então, o rosinha significa isso pra mim, o verdinho significa isso pra mim. Deixa um recadinho pra quem tá em casa e às vezes pensa assim, eu vivo um dia de cada vez. Não, deixa acontecer naturalmente. Deixa um recadinho pra esse povo. Vamos lá, gente. É o seguinte, a vida é uma só. As oportunidades, elas passam na nossa vida e muitas vezes elas não se repetem. E muitas vezes quando a pessoa fala assim, eu vivo um dia de cada vez, é porque verdadeiramente ela prefere dizer isso do que enfrentar os desafios que ela tem. As pessoas de sucesso, elas sabem exatamente onde elas querem estar, com quem elas vão estar e como elas vão estar. Temos 2 maneiras de aprender. Uma é aprender com as pessoas que nos cercam, o que fazer e o que não fazer. Então, busque pessoas aí que possam te motivar, te direcionar, te inspirar.
E a outra é procurar ajuda profissional, como eu tô fazendo aqui agora. E a outra é estar conosco aqui no quadro Desafio da Produtividade. Olha, eu termino aqui o nosso encontro dizendo que eu me sinto inspirada. Então, assim, me comprometo aqui com você. Ótimo. Volto daqui uma semana pra gente conversar melhor. Tá bom. Pra ver como que ficou esses dias. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Então é isso. Até mais, gente. Até uma Tchau, semana. tchau. Olha, se tem uma coisa que não tem nesse quadro, é filtro, máscara. Porque eu tô vindo conversar aqui com vocês com essa carinha de boa noite. E por que boa noite? Porque tudo começa no dia anterior. Eu podia muito bem começar esse vídeo pelo dia começando, o sol raiando na fazendinha. Mas não, tudo começa no dia anterior, fazendo a listinha do dia. Você viu semana passada, né? Esse foi um dos ensinamentos da Priscila pra mim. Então, bora planejar o dia de amanhã. Acendi uma vela, fiz a minha listinha, separei a roupa do dia seguinte, desativei o modo soneca do meu celular e bora dormir. Como diria a Priscila, já comecei o dia vencedora. Acordei com mais tempo, fiz as minhas leituras com calma e tomei meu café da manhã. Senti muita diferença nesse começo de dia. Cheguei em casa e é hora de colocar o meu cantinho em ordem. Começando pelas roupas que estão para lavar, depois vou pro meu quarto que tá um pequeno caos. Quem viu o primeiro episódio dessa série já sabe. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi um processo de ordem mental também. De fato, o nosso ambiente diz muito sobre como tá a nossa mente. Aproveitei o embalo e ao invés de lavar o cabelo pela manhã, lavei à noite. Ganhei mais tempo. Quem é mulher sabe disso. Tá aqui nesse post-it a rotina do meu dia. Parece simples, mas não é, gente. São 7 coisas que eu preciso muito fazer. Eu julgo que todas elas são importantes, mas essas que tem alguns asteriscos, elas são urgentes. Por que será? Porque eu deixei pra depois e agora elas acabaram ficando como item de urgência. Preciso logo entregar, já tem gente precisando desse material que vem de mim. Coloquei também um tempo pra cada uma dessas coisas. Tem coisa aqui que leva 4 horas, tem coisa que leva 1 hora, tem coisa que leva 1h30. Mas tá sendo importante colocar esse tempo aqui porque eu não vou fugir. Eu vou me focar nisso e vou tentar fazer tudo dentro desse tempinho aqui. Meu dia render muito mais. No outro dia, eu separei um tempinho pra arrumar a minha mesa. E eu nem preciso explicar pra vocês qual era a situação que ela se encontrava, né? Foi mais uma faxina que me fez muito bem por dentro e por fora. Na semana passada, vocês viram na minha conversa com a Priscila que eu queria continuar utilizando papel, post-it, pra organizar a minha vida aqui. Ela disse que tudo bem, desde que fizesse sentido pra mim. Então vocês vão ver agora que eu organizei de uma forma que eu tô entendendo super bem. Em rosa. Então, as minhas atividades por semana. Tem um post-it verde aqui com algumas orientações básicas que eu quero ter sempre à minha vista, que tem a ver com a minha rotina de trabalho. Em amarelo estão todas as minhas atividades do mês que eu preciso entregar, todos os materiais que eu preciso entregar. E aqui na tela maior do meu computador, eu coloquei alguns post-its pequenos, que são algumas coisas mais pontuais, mais urgentes dos próximos dias. Olha, tá fazendo sentido pra mim. Então, quem sabe pra você não possa fazer também. Bom dia. Eu preciso confessar que hoje eu falhei. Me atrasei, perdi a carona das meninas, tô indo de Uber, gerou um gasto a mais pra mim e tô indo atrasada. Nem tudo é perfeito. Vocês conhecem o Lucas, tá sempre aqui no Entre Família com vocês também, comigo aqui no escritório. E eu sei que você já passou pela Priscila alguma vez. Já passei. E conta pra mim rapidamente como que foi isso pra você. Tem um Lucas antes e um Lucas depois? Claramente, não só eu dizendo isso, como as pessoas que conviviam comigo antes da Priscila e depois da Priscila. Sempre comento perceberam a diferença de organização, tudo.
Eu lembro que a Priscila sempre falou, ó, coloca certinho o que você precisa fazer durante o dia, não queira abraçar o mundo porque não vai dar certo. E antes eu fazia isso, queria abraçar e realmente algumas coisas ficavam por fora e eu me decepcionava. Depois de eu colocar ali certinho, eu consigo, divido cada atividade, consigo realizar, não me sufoco. Então realmente eu percebi como foi diferente o Lucas antes e depois da Priscila. Me salvou. Bom, para saber como trilhar os meus dias, eu preciso saber para onde eu tô indo. Senão, qualquer coisa vale. Esse foi um dos ensinamentos da Priscila para mim, que eu preciso saber quem eu vou ser, quem eu quero ser daqui 5 anos. E para isso, eu fiz aqui uma cartinha em forma de post-its de 6 coisas que eu quero que estejam acontecendo na minha vida daqui 5 anos. Você vai ver aí mais de pertinho, mas uma delas é estar casada, e isso tem a ver com a minha vida pessoal. Outra coisa é que eu quero estar esperando meu primeiro filho. Quero estar morando fora do país, porque é um desejo que eu tenho muito grande de experienciar outras culturas. E dentro disso também está um outro desejo meu aqui, que é já ter visitado mais 10 países dos que eu já conheço hoje, em 2022. Até 2027, eu quero estar pós-graduada, quero já ter feito uma pós-graduação em uma área que eu gosto, um mestrado, alguma coisa assim, e quero ter uma reserva de emergência 6 vezes a minha renda daquela época, daqui 5 anos. Essa semana mexeu muito comigo. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia que seria dessa forma. Atividades como essa que eu acabei de fazer, elas me deixaram bem reflexiva. Eu pensei na quantidade de vezes que eu vivo no automático. Eu tô vivendo no automático. Eu tô sempre querendo que a semana acabe logo. Tô querendo que aquela atividade em específico acabe logo, para que outras coisas venham. Isso é viver no automático. Agora eu tenho objetivos lá na frente que me fazem trilhar esse caminho pensando nesse norte, onde eu quero chegar. Semana que vem a gente se encontra e você vai ver que eu vou encontrar a Priscila, eu vou contar tudo pra ela como foram esses dias que vocês viram hoje. Ela vai dar as considerações dela. A gente se vê então na semana que vem. Tchau, tchau! Eu fui desafiada a ser mais produtiva e você já acompanhou os últimos 3 episódios dessa saga minha com a produtividade. Hoje eu vou encontrar a Priscila Guscuma, que conversou comigo em 2 episódios atrás e me orientou a fazer tudo o que tinha que ser feito para que a minha rotina fosse muito melhor. A gente vai encontrar ela agora. Oi Priscila, estamos aqui de volta, estou de volta com muita coisa para contar. Vamos lá então? Vamos lá, estou muito curiosa para saber como você está. Conta tudo, como foi, né, esse desafio na sua vida da produtividade. Meus primeiros dias foram difíceis no sentido de encarar aquilo que eu já sabia que tinha que ser feito, mas aquele primeiro passo é sempre um pouco dolorido. Então, respira fundo, pensa nos meus objetivos futuros e começa a fazer. Mas eu te admito que quando você começa, algumas coisas vão fluindo. E eu sinto que meus dias renderam mais, eu tive uma paz diferente ao fim do dia, principalmente. Às vezes começar diferente faz com que o processo se torne muito mais leve. Então, se eu conseguisse resumir, seria isso. Os afazeres são sempre os mesmos, mas eu acho que a forma de fazer eles fica mais leve. Como foi para você aplicar aquela dica da primeira hora do dia ser dedicada a você? Conseguiu? Eu consegui. Aquele momento de meditação, quando você tem uma crença ou quando você tem alguns valores, relembrar que logo no início do dia dá um gás a mais. E eu consegui unir isso. Unir também ao meu momento de café da manhã, que eu pulava, viu? Olha só, né? Então esse primeiro momento é muito fundamental para como você vai direcionar os outros momentos do seu dia, principalmente no trabalho, já chegar centrada, sabendo ali o que fazer. Conseguiu fazer a agenda da produtividade? Consegui. Eu fazia no dia anterior, né?
escrevia o que eu ia fazer no dia seguinte e já fazia meio geral, né? Eu pensava que amanhã de manhã eu preciso acordar, ler tal coisa, comer tal coisa, à noite acho que eu vou lavar umas roupas ou vou limpar meu quarto. Mas eu fazia também aquela listinha do dia do trabalho quando eu chegava ao trabalho, foi bem interessante. O que você usou? Foi uma ferramenta digital, uma agenda digital, foi o caderno? Qual foi o que funcionou melhor para você? Pro dia seguinte, quando eu fazia na noite anterior, eu usava o bloco de notas do meu celular. Mas para fazer a lista do dia do trabalho, eu usava os post-its. E mais pra frente a gente vai falar sobre organização de mesa. Eu não abri mão dos meus papéis, mas eu reduzi eles de forma considerável. Ótimo, isso dá uma sensação de leveza e organização. A nossa gaveta, a nossa mesa de trabalho, nosso guarda-roupas é reflexo da nossa mente. Então, quando tá tudo desorganizado, é só olhar. O que na minha mente está desorganizado? Priscila, eu mostrei pro pessoal de casa uma transformação do meu quarto que eu fiz. E aí eu até gravei um time-lapse de eu arrumando o quarto, depois a cama arrumada, o pessoal de casa acompanhou. Isso também fez bastante diferença. Dá uma sensação de organização, sabe? De leveza. E quando a gente fala de produtividade, tá muito ligada à organização. Por quê? Nós não vamos conseguir produzir mais horas no nosso dia. Por exemplo, o dia tem 24 horas para mim, tem 24 horas para você. Qual é a diferença? O que nós vamos fazer nessas 24 horas? Agora você imagine, Maureen, aquelas pessoas que perdem 10, 20 minutos procurando uma roupa para sair de casa. Eu passo por isso, viu? Vou dizer pra você que eu já passei por isso. E isso também influencia na bagunça da cama. Sim, porque você demora para encontrar as coisas. Aquilo já vai gerando em você um senso de irritação. Já vai desestabilizando você emocionalmente, já chega no trabalho, sabe, naquela aceleração, naquela ansiedade sem necessidade. Agora eu quero falar um pouquinho do painel que eu te mandei da produtividade, tá bom? Para saber como que você conseguiu utilizá-lo. Primeiro ponto aqui é a questão do foco, né? Onde eu coloquei algumas dicas para você manter o foco nas atividades. Uma delas foi desativar as notificações do celular. Como foi isso? Olha, eu vou confessar pra você que as do WhatsApp eu deixei algumas por questão de trabalho, mas realmente me ajudou bastante. Aquele grupinho de WhatsApp que dá uma chamada ali, uma notificação do Instagram que não é necessária, e isso entra também naquele outro aspecto que você me indicou, que é separar aquilo que é urgente daquilo que é importante, né? Então, já que isso não é importante e muito menos urgente, né, são coisas triviais, fez bastante diferença e me fez ganhar alguns minutos no dia. Ótimo. O grande desafio do foco é que a pessoa só está com o corpo presente no ambiente de trabalho, aí a cabeça tá em casa e a emoção, sei lá, tá na conversa mal resolvida que teve com a família, sabe? Então, quando nós falamos de foco, é estado de presença. Como foi para você aplicar isso? Eu acho que o grande ganho que eu tive desse momento foi essa minutagem dos meus afazeres, né? Antes eu mesclava as coisas, começava fazendo uma coisa, mudava para outra, e colocar tempo para tudo me fez ganhar tempo, porque eu focava e até o final, e depois começava outra coisa e até o final me dava uma sensação de, como eu disse no início, de leveza no fim do dia, né? Dar o check depois de cada coisa é algo que eu recomendo a vocês em casa, é extremamente prazeroso. Dor, sabe? Eu iniciei e eu finalizei. É o que eu falo do conceito. As pessoas sempre têm muita iniciativa e pouca acabativa. Então, quando nós colocamos esse ciclo, ok, eu só vou para a próxima atividade. Depois que eu terminar essa atividade, eu calculo o tempo ali, isso vai me dando uma confiança em fazer as atividades, porque eu me comprometi comigo mesmo. Isso mexe com a nossa autoestima? Mexe, com certeza. Está muito relacionada. A produtividade está relacionada à autoestima. Aquelas pessoas que assumem novos desafios maiores, porque ela tem um senso da capacidade dela, eu dou conta. Perguntas para refletir, eu vou escolher uma pergunta. A pessoa que você quer se tornar faria da forma que você está fazendo hoje? Eu acho que se eu continuar trilhando as dicas que você me deu, as chances de eu chegar aonde eu quero chegar daqui 5 anos, elas aumentam de forma expressiva. Eu quero colocar isso em prática. A gente teve uma semaninha só, mas eu quero colocar mais em prática e melhorar algumas coisas, né? Acho que você pode falar isso melhor depois. A gente pode se aprimorar naquilo que a gente já faz, né? Eu sinto que sim, respondendo sua pergunta. Eu acho que estamos no caminho. A produtividade, ela é um hábito. Assim como acordar, escovar os dentes, já é um hábito. A gente nem pensa mais, é automático. E quando você vai falar,
eu sou uma pessoa produtiva. Quando você não pensar mais na produtividade, já será automático. Você chegar, saber o que fazer, você ter a sua agenda, você, sabe? Já vai ser um novo hábito. E aí você vai para um próximo nível. E aí é o ponto que as pessoas olham e vão te dizer, como que você dá conta de tantas coisas? E você fala, tantas coisas? Como assim? Já é normal, já é um hábito, né? Mas parabéns, tá no caminho certo. Fico muito feliz aí de ver o seu avanço e vou continuar te acompanhando aí, porque eu quero mais. Por favor, a Priscila tá sempre no Entre Família, então quando você me vê lá pelos corredores, você vai me cobrar. Com certeza! Não, e melhor, eu quero que o pessoal da equipe, da produção, a diretora chegue, nossa, o que aconteceu com a Maureen? Priscila, muito obrigada. Foi uma experiência que me faltava e eu acredito que muita gente em casa precisa disso, viu? Você recomenda para quem tá lá assistindo a gente nesse momento, tá se sentindo incomodado? Olha, gente, comece. O primeiro passo é o mais desafiador, o primeiro passo é o mais doloroso, mas vale muito a pena. Então, decida ter uma vida mais significativa, uma vida com equilíbrio, uma vida que te preenche e faça sentido para você. E se você quer desenha ser uma pessoa diferente, só depende de você. Obrigada mais uma vez. Você de casa, a gente se encontra nas próximas reportagens e quem sabe num próximo desafio. Uau, já pensou se a gente traz a galera de casa para ser desafiado? Ih, fica a dica aí, hein? Tchau, gente, até a próxima. E aí, gostou de falar de produtividade, de pegar algumas dicas, algumas práticas para você começar a ser uma pessoa mais produtiva? Muito bom ter você aqui e bora os nossos recadinhos finais, né? Então, temos um encontro marcado toda segunda-feira aqui do podcast Fala Pri, nas principais plataformas de stream, YouTube, Spotify, todos que você possa imaginar. Me acompanhe também nas redes sociais diariamente aí, principalmente no Instagram, @PriscilaGuscuma. Lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu trabalho, entender como fazer parte dos meus treinamentos, das minhas mentorias e principalmente ter acesso a todo esse conteúdo de autoconhecimento e transformação que eu disponibilizo para vocês. E também aproveita, deixa aqui seu comentário para mim, compartilha esse podcast lá no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo dos amigos. Bora multiplicar e bora fazer acontecer. Quero te convidar também para acompanhar os meus eventos, os meus treinamentos, né? Muitas pessoas me perguntam, Pri, quando vai ter o próximo evento presencial? Vamos lá, o próximo evento presencial, ele vai acontecer em fevereiro de 2023, é o Ressignificar Relacionamentos, um treinamento lindo, vou colocar o link na descrição aqui para você conhecer um pouco mais e quem sabe nos conhecermos e estarmos juntos ali presencialmente. Um beijo para você e até a próxima segunda-feira.